Chegou. Olá, Olá, tudo bem, boa Sinara? noite. Boa Primeiro, agradecer. noite. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Agradecer a sua disposição desde o primeiro contato que a gente fez, a gente companheira de partido, e falar como que é importante hoje ter você nessa live, porque o meu projeto, eu sempre tento dar voz a mulheres fortes, na sua maioria negras, para que a gente possa trazer um pouco mais da nossa vivência, né? E eu sempre costumo falar aqui que qualquer espaço que me dão para falar, eu tô aproveitando e desembolando e não quero parar mais. Gente, essa é a Letícia Imperatriz. A Letícia ela é formada em Ciências Sociais e ela também é coordenadora da Aliança Nacional, né? Aliança Nacional LGBTI em Montes Claros. Gente, por que trazer essa conversa aqui hoje? Segundo o relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, o Brasil é o país nas Américas que mais mata pessoas LGBTIs. É o líder também de assassinato de pessoas trans no mundo. Só no passado, 445 pessoas foram mortas por serem trans. E além disso, a cada 63 minutos, um corpo jovem negro tomba. Então, por isso, a importância dessa conversa hoje. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória, enquanto mulher negra, enquanto mulher trans, enquanto ativista também. Boa noite a todos. É com muita satisfação e com honra, né, que aceito o convite. E quero te dizer, primeiramente, que toda essa marca no meu rosto é a marca na qual eu simbolizo de forma triste todas as minhas colegas trans assassinadas, Marielle Franco, João Pedro, Presente. Miguel, George Floyd, né? E a todas as outras pessoas, né? Que são números estatísticos e que a gente não possui os nomes. Né? A toda a juventude negra, que a cada instante, né? Tem sido assassinada e a gente só tem acompanhado números. Né? Diferentemente dos Estados Unidos, que as mortes possuem nome, né? E no Brasil, infelizmente, estatísticos. Meu nome é Letícia, sou formada em Ciências Sociais, negra, né? Moradora de zona periférica, né? E sou coordenadora municipal da Aliança Nacional LGBTQI+. Né? O nosso trabalho dentro da Aliança é justamente lutar pelos direitos e pela cidadania da população como um todo LGBT, né? Uhum. Buscando cada vez mais que essas pessoas, não que elas sejam aceitas, porque na verdade ninguém está buscando aceitação. Nós estamos buscando respeito, Uhum. né? E respeito é uma das questões que é direito de todo ser, né? Indiferente de, de gênero, indiferente de Uhum. raça, indiferente de origem, de onde ele tenha vindo, mas o respeito, ele é algo obrigatório, né? E hoje sou pré-candidata a vereadora, né? Na cidade de Montes Claros. E estamos aí enfrentando essa luta em busca de respeito, em busca de uma construção, né, de uma cidade e de uma sociedade melhor, pautadas de direitos, né? Uhum. Porque a gente tem vivenciado
questões que nos deixam muito entristecidas no sentido de que, por exemplo, um LGBT, ele é uma pessoa que passa por todo o mesmo processo que um hétero cis passa. E no final das contas, quando vai se olhar diante de um currículo e diante de uma estrutura na qual ambos passaram da mesma forma, quando vai se ver, a meritocracia ela não existe para esse LGBT. Uhum. Então, quando a gente vem falar de direitos, a gente vem falar justamente nesse sentido de que, porque o direito que você tem de ser quem você é, o direito de exercer aquilo que você sonha em exercer, possa estar dentro do seu caminho e dentro da legitimidade daquilo que você acredita que é correto, e não pode ser comigo, enquanto uma mulher trans, que também passei pela faculdade com você, que estive no mesmo Uhum. processo de formação com você, e eu não posso exercer. Porque que o meu ponto de partida e a minha vivência, ela tem que ser destinada a um ponto de prostituição. Por que eu tenho que ser produto do sexo? Então é justamente por isso que a gente vem lutando, sabe? E eu vim participar da sua live com essa formação na face, justamente porque a gente já está cansada de sangrar diante de todas essas questões. Uhum. Sabe? De sair na rua e não saber se a gente vai voltar. Ou de sair na rua e voltar machucado ou violento. Ou de sair na rua e ser mais uma estatística. É até curioso, me veio uma situação em que a gente estava discutindo, eu sou do movimento negro na UFSJ, e a gente estava discutindo algumas estratégias de manifestação na pandemia e tudo mais, e a gente estava conversando com algumas pessoas de Belo Horizonte. E entre essas pessoas de Belo Horizonte, uma amiga minha, a Sandra, ela tem uma amiga que é uma mulher trans, uma mulher negra, e ela queria muito ir nas manifestações. E no momento em que ela se manifestou, a frase dela foi muito simples. Ela falou: eu quero ir, mas eu quero saber como vocês vão me tratar lá. Porque eu sou uma mulher negra, eu tô pela luta antirracista, eu tô nesse corpo negro, mas eu não sei como que as pessoas, a partir das transfobias que elas tratam, que elas têm incutidas nela, como que eu vou ser tratada dentro de uma manifestação por direitos? Então, essa sua fala não teve como eu não lembrar dessa situação, porque é muito isso, né? Essa vulnerabilidade que está no sair de casa. E É, são, pode sim, falar. e são questões que estão muito associadas. Eu não posso desassociar o fato de eu ser uma mulher negra do fato de eu ser trans, Sim. né? É uma luta na qual a transversalidade da questão ela está embutida nos dois movimentos, tanto no movimento pelo fato de eu ser negra, quanto no movimento pelo fato de eu ser uma LGBT, né? Uhum. E eu não posso esquecer disso. Eu não posso deixar que as pessoas elas acabam deslegitimando a minha fala e o meu processo histórico por falta de uma questão, às vezes, aprendida na infância. Eu falo isso pelo fato da questão até mesmo do machismo, né? Porque o Uhum. machismo ele é algo aprendido, né? Sim. É uma criança, por mais que ela não tenha um conjunto de amigos do sexo masculino ali naquela determinada região onde ele mora. E a partir daí ele passa a realizar algumas práticas de algumas brincadeiras que são consideradas hoje pela sociedade femininas. Por exemplo, a corda, né? Uhum. E a partir daí essa criança que é do sexo masculino passa a passa a participar dessas brincadeiras e a partir daí o pai não aceita aquela brincadeira porque no tempo dele homem, menino não brincava com aquilo e a partir daí Uhum. aquela criança passa a ser violentada e a criança a partir daí vai crescendo e vai formulando construindo aquela vivência pesada na vida dele e deixa de ser oprimido para ser o opressor. E aí isso vai sendo multiplicado, né? Então, assim, essas questões que a gente vem debatendo sempre, sempre, sempre mesmo. E não é diferente
no que diz respeito à questão de uma transexual. Uhum, Uma pessoa, né, que nasce em um corpo masculino, mas que tem uma identidade de gênero feminina e se enxerga enquanto uhum. uma mulher, né? E aí, por causa desse se enxergar e por causa dessa necessidade de trazer e externalizar o que de fato nós somos, é que a sociedade, infelizmente, a cada 28 horas, mata uma de nós. A Simone de Beauvoir, ela fala, né? Ela tem uma fala dela que ela traz a ideia de que o feminino, ele é punido, né? E a Carla a Cotirene, no livro Interseccionalidade, ela mostra como que o gênero, ao ser racializado, ele vai determinar a intensidade dessas opressões, né? A minha formação é na história, então não consigo não deixar de citar exemplos dentro de um contexto histórico. Então, até quando a gente vai falar da luta feminista, quando a gente pensa nesse corpo feminino que era considerado incapaz para o trabalho que não fosse a não ser que fosse o doméstico, esse corpo feminino considerado frágil, que era ajudada por poças, né, pelos cavaleiros da época, as ditas damas da sociedade, a gente entende que esse corpo não é o corpo preto, porque as nossas ancestrais, os nossos, né, os nossos antepassados, essas mulheres elas estavam trabalhando nas fazendas, dentro das casas, nas plantações de café, nas plantações de algodão, nas plantações de cana, nas minas, ou então como negra de ganho nas ruas, né, nas cidades. Então, é muito interessante, é muito importante a gente pontuar como que até a luta feminista que a gente vê como referência, ela vai se basear por vivências de mulheres brancas, né? E aí ela traz, em muitas situações, agendas que não contemplam a nossa vida, que não contemplam as nossas vivências. E eu queria saber como que você percebe essas questões do feminismo e também do feminismo negro dentro desse contexto, assim, você percebe essa diferenciação racializada de uma opressão machista e também transfóbica? Sim, a gente vivencia isso a todo instante, né? Uhum, Principalmente nos índices, né, de denúncias realizadas não só nos equipamentos das cidades, né, como o CREAS, como a Delegacia da Mulher e assim mesmo como o Disque 100 dos Direitos Humanos, né? uhum, Então a gente tem acesso a esse histórico a todo instante, né? E principalmente nesse momento atípico em que a gente está vivendo, que é isolamento social, né? Na qual não só as mulheres cis estão dentro uhum, de casa sim, com seus maridos, né? E isso eu falo principalmente falando não só da trans, mas falando também da mulher periférica dentro dos pontos sim, periféricos, que são as violências que são mais veladas, né? uhum. Então, assim, é muito perceptível isso, sim, essa questão do machismo e da questão da transfobia também, né? Uma simplesmente pelo fato de que está isolada dentro da sua casa e a violência está acontecendo de uma forma velada e ninguém está tendo acesso, isso falando da mulher cis, e, em contrapartida, falando da mulher trans, que, infelizmente, diante desse isolamento social, vive da prostituição, né? E tem que continuar ganhando seu ganha-pão. E a partir daí, nesse momento em que todos acreditam que estão cada um dentro da sua casa, os machistas estão nas ruas causando a violência a essas que precisam sobreviver através dos seus corpos. É, até mesmo dentro desse contexto da prostituição, é muito normal a gente ouvir discursos moralistas que colocam a prostituição como algo opcional, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa exclusão da mulher trans, do homem trans no mercado de trabalho. Então, você tocou em uma ferida, né? Em uma ferida minha. O que que acontece? Antes de realizar a minha transição de sexo, né, eu me chamava Rodrigo,
trabalhava na prefeitura de Montes Claros, e aí pensei, eu já sou formada, né? Eu tenho a minha independência, por que não externalizar a mulher que eu enxergo em mim e que eu enxergo todos os dias no espelho quando eu vou trabalhar? Passei pelo processo de transição de sexo. E aí, com um mês após a transição de sexo, eu fui exonerada. Eu perdi o meu emprego, né? A prefeitura, ela usou, né, várias justificativas, inclusive justificativas de que teria uma pessoa que havia passado o concurso, porque como eu fui, né, indicada, eu não havia passado o concurso, como havia surgido a possibilidade de um rapaz que passou no concurso, ele teria que tomar posse imediata e eu teria que deixar a vaga para ele. Né? Mas, diante de outras conversas, principalmente quando eu fui reivindicar, falar, gente, tá certo que a pessoa passou no concurso, mas não, a prefeitura ela é ampla, a cidade é grande, existe tanto problema para ser resolvido, não pode me encaixar em um outro emprego, porque eu não tenho medo de me tornar uma gari, mesmo tendo um superior, todo trabalho para mim é digno, não quero só trabalhar. Eu quero só trabalhar para mim não ser mais um número daquelas que vivem de forma violentada nas ruas. Eu só quero trabalho. E aí foram surgindo, sabe, várias questões e questões, e aí, por fim, eu vi que não iria dar nada, porque o direito, né, ele só é visto legalmente quando tem provas, né, provas concretas. E como eu não tinha provas concretas de transfobia, eu preferia abafar o caso e pensar na possibilidade de vou tentar um concurso e começar a trabalhar dentro das minhas possibilidades, sem que a minha dignidade, sem que a minha integridade seja ferida como foi ferida dessa forma. Nossa, E Letícia. aí, e eu vou te falar, passar por essa situação foi uma situação um pouco complicada, porque eu ainda não tinha recuperado da cirurgia, né? E eu fiquei pensando, gente, eu faço uma cirurgia, eu gasto um dinheiro para realizar um grande sonho, para ser feliz, e no final das contas, gastei um dinheiro e fiquei endividada, fui exonerada, e sinceramente, é porque eu apeguei muito a Deus, porque eu não sei como que eu não peguei, não tive uma depressão, não sei, sabe? Não, e são crimes tão perfeitos e tão cruéis que é isso que você falou, não tem provas cabíveis. Você tem certeza do motivo, você sabe por que aconteceu. De certa forma, deixaram bem explícito isso, mas você não tem como fazer nada legalmente. É tão perfeito que só a gente sofre, Sim. né? Nossa, assim. E dentro, desse contexto do mercado de trabalho, você conhece alguns projetos que trabalham na inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, assim? Porque o seu depoimento deixa bem claro o quanto que isso é desafiador, né? E você acha que é possível quebrar isso? Eu acredito que seja possível quando a gente deixa de silenciar aquilo que nos causa. Elas acabam, né, sentindo na pele e se silenciando. E pelo fato da gente não ter um representante que possa pensar em leis, que possam pensar em projetos de vereadores, o que acontece? Nós ficamos simplesmente com pessoas que possam servir somente na hora. Entende? E aí, infelizmente, aqui na minha cidade, em Montes Claros, hoje eu não consigo te dizer de forma alguma que exista algum processo de algum projeto ou algum processo de alguma empresa, né, processo seletivo, que consiga hoje inserir uma mulher trans no seu grupo de trabalho.
É muito comum, dentro quando eu converso com amigos que são LGBTs, mas que não são pessoas trans, eles não conseguirem entender a profundidade dessa questão, porque muitos estão inseridos no mercado de trabalho, né? Homens, mulheres lésbicas, homens gays, bis, essas pessoas, elas estão dentro de um mercado de trabalho. Elas podem sofrer discriminação dentro desse mercado, mas elas estão inseridas ali, né? E aí, quando a gente vai pensar na pessoa trans, e principalmente a mulher trans, porque a gente também tem essa questão do feminino ser punido, né? É realmente um lugar que te dá opções mínimas ou nenhuma, né? Dentro desse universo que é tão hostil, que é tão intolerante, que é tão cruel, você enxerga a possibilidade de diálogo? E enxergando essa possibilidade de diálogo, como fazer isso acontecer? Então, eu acredito que, na verdade, a gente tem que diferenciar. A primeira coisa que a gente tem que aprender é diferenciar o que é crime e o que é um posicionamento adverso ao que você acredita, né? E a partir do momento em que você vê que é um posicionamento adverso daquilo que você acredita, você pode abrir um diálogo, né? E abrindo o diálogo, você consegue transformar e também aprender a ser transformado. Então, assim, é lógico que há toda a possibilidade de a gente abrir um diálogo, né? Tanto na questão do racismo quanto na questão LGBTI+, né? Isso que você está me dizendo é tão, como é que eu posso dizer? É tão presente hoje no meu cotidiano, porque aconteceu um fato aqui na minha cidade de um homossexual que passou próximo a uma lanchonete e, ao passar próximo a essa lanchonete, um dos funcionários da lanchonete começou a ofendê-lo, né? E ao ofender, isso acabou viralizando e as pessoas começaram a ter acesso a essas informações, e essas informações foram, né, tomando conta dos grupos LGBTs aqui na cidade. E aí, quando essa situação chegou, eu presenciei discursos de homossexuais que, olha, na verdade a gente tem que processar o estabelecimento, né? O funcionário ele tem que ser mandado embora. E eu fiquei observando. E eu, enquanto coordenadora municipal da Aliança Nacional LGBTQI+, aqui, eu compreendo o seguinte, gente, por que não fazer algo pedagógico? Por que não abrir um diálogo? E entender de fato o que acontece. Aí, o que aconteceu? Então, eu liguei para a gerente do estabelecimento, conversei com ela. Ela me explicou que, na verdade, o rapaz que realizou o insulto, ele estava fazendo um freelance na lanchonete. Ele era ex-presidiário, né? Está em um processo de ressignificação ali naquele espaço. Né? E aí, eu virei para ela e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou falar enquanto LGBT, eu tenho uma proposta de fazer. Primeira questão, eu gostaria que você fizesse uma nota de retratação à comunidade, por ser um estabelecimento público, por Montes Claros ser um lugar, ser uma cidade dotada de praticamente metade da população homossexual, que é muito grande, né? Porque as pessoas falam que, na verdade, nós somos minorias. Mas, na verdade, nós não somos. O povo negro, ele é amplo, o povo LGBT é amplo, a mulherada é ampla. Então, assim, né? Nós estamos aí. E aí propus esse diálogo, né, no sentido dela realizar tempo, da gente marcar, se possível, um diálogo, um curso de formação. Não é bem um curso de formação, mas um momento na qual a gente possa conversar para entender o porquê e o para quê daquilo, sabe? Ela aceitou a ideia, inclusive ela falou, Letícia, eu acho que é algo tão sensato da parte de vocês, porque eu penso que seria muito melhor do que ocasionar para o meu estabelecimento uma imagem negativa e, ao mesmo tempo, dar àquela pessoa a possibilidade dela ser mais um número de desempregados no Brasil e sem com que ela tenha
um pouco de noção da luta do que vocês passam. Então, assim, essa foi a minha proposta para o estabelecimento, inclusive vai ser até na próxima quarta-feira, né, esse diálogo com eles. E é isso que eu acho importante, a gente tem que unir, né, e conversar com as pessoas, sim, que é a nossa luta diária, né? Não é fácil ser um L, não é fácil ser mulher trans. Gente, né? Porque a mulher hoje, ela possui lei que ampara, a mulher ela tem uma certa facilidade para entrar no mercado de trabalho, né? A mulher ela não precisa encontrar com os homens à escondida. E a mulher, é lógico que tem algumas que são vistas como um corpo da prostituição, lógico, veículo do sexo. Mas nós, transexuais, nós não saímos dessa imagem. Essa imagem é presente no nosso cotidiano. Nós não podemos sair de manhã, porque nós somos vistas como aberração. A gente tem que sair somente à noite. Porque esse é o espaço que a sociedade nos permite. Sabe? Então, é uma série de questões que dificulta a nossa relação com o outro. A Cris Mateus pediu para você falar um pouquinho sobre o racismo dentro do movimento LGBT. Não me entendi, meu bem? A Cris Mateus pediu para você falar um pouquinho sobre o racismo dentro do movimento LGBTQ. Então, a gente tem trabalhado de forma ampla e, como eu disse, não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, né? Uma vez que a questão da LGBTfobia hoje ela é inclusa na lei do racismo, né? Ela está presente no artigo do racismo, então não tem como a gente desassociar, né? É fato que existe sim essa luta constante e ao mesmo tempo a gente presencia e presencia de forma bem íntima que até mesmo dentro da própria comunidade, ainda assim existe algum tipo de preconceito. Isso a gente não pode negar, né? A gente não pode negar. Existem negros que têm preconceito contra negro mesmo. Então, a luta é diária, né? É todos os dias. Todos os dias. E aí, com isso, a gente tem trabalhado de diversas formas, sabe? Inclusive trabalhando em conjunto, nas palestras, né? Sejam em workshops ou até mesmo nas próprias lives, tentando acasalar as duas situações. Até mesmo dentro do movimento negro, assim, é muito complexo, porque às vezes a gente desenvolve, quando você está desenvolvendo um trabalho dentro de uma luta feminista, você vai se deparar com situações em que mulheres brancas vão ser racistas. Ou então você pode encontrar mulheres negras que vão reproduzir esse racismo. Da mesma forma que quando a gente está no movimento negro, a gente também vai encontrar outras opressões que estão para além da raça, que tem a ver com o machismo, com a misoginia de muitos homens negros que estão ali no movimento com você, né? Então, assim, essas intersecções, como você falou, elas fazem com que a gente não consiga. A Djamila, ela fala uma coisa que eu sempre gosto de citar, que é: você está nesse corpo. Você não escolhe ser mulher num dia e negra no outro. São lutas constantes, está dentro da sua pele, é o seu corpo, né? A gente não levanta uma bandeira, a gente está dentro da bandeira. Não é uma opção, né? Queria a gente ter opção, né? Porque quando a gente fala de uma hierarquia social, o homem branco ele tem a opção até de se calar, né? Ele tem a opção do silêncio, o que para a gente nunca foi uma alternativa, né? Dentro de todas as suas lutas, é claro que você tem os direitos humanos como uma base, né? Como uma estrutura. E é muito comum aqui no Brasil, principalmente depois de toda essa onda negacionista
e cheia de fake news e de toda essa supremacia, né, que nasceu dentro desses movimentos bolsonaristas, é muito comum as pessoas tratarem os direitos humanos de uma forma muito rasa, ou então deturpada, ou sem um completo conhecimento mesmo, né? A própria Marielle, ela foi ofendida por muitos por ser defensora dos direitos humanos, né? A gente vive numa sociedade que é tão cheia de doenças sociais que uma pessoa é ofendida, ou pelo menos tentam ofendê-la por ela defender os direitos humanos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que já foi conquistado a partir disso, mas qual que é a caminhada? Porque falta muita coisa ainda, né, Letícia? Então, quando você fala de doenças, pelos que vivenciam ela, eu acabo falando das cicatrizes dessas doenças que as pessoas me causam, né? Uhum. Eu venho da minha infância enquanto negro, Uhum. passo pelo racismo na escola, na fase adulta, na fase adolescente, me assumo enquanto homossexual, e aí apanho duas vezes, né, pelo fato de ser negro na infância, que já é algo que já vem sendo que o racismo ele já vem, né, sendo lapidado lá dentro da escola. A partir daí assumo a minha homossexualidade, que são dois pontos fortes dentro, né, hoje do espaço educacional, que muito LGBT, principalmente por ser gay e negro, acaba sofrendo duas vezes. Assumo a minha ancestralidade porque me vejo, né, como um ser de religião de matriz africana. A partir daí sofro, achei, acabo sofrendo três vezes, né? E assumindo a minha religiosidade, assumindo a minha ancestralidade, eu venho me enxergar em um outro processo, que é um processo que apanha a todo instante e que acaba sendo vítima justamente dessas pessoas que são doentes, né? Que são as mulheres, e aí me assumo enquanto mulher trans. Então, o que eu percebo? Essas cicatrizes que eu deixei no meu rosto são todas essas cicatrizes que eu venho carregando desde a infância, né? Na minha infância, aonde estavam os direitos humanos? Aonde estava a escola? Que é o espaço, deveria ser o espaço aberto ao diálogo e ao ensinamento, principalmente no quesito do respeito, né? E a partir daí vão vindo outras questões, né? Hoje eu acredito que as conquistas foram várias, né? Principalmente no fato de hoje eu poder me chamar Letícia. Sim. Hoje, principalmente pelo fato de eu poder adotar uma criança. Hoje, pelo fato de eu poder doar sangue, que é mais uma vitória nossa. Então, são diversas questões que estão acontecendo. Não vou dizer que é em um processo acelerado, porque realmente as coisas têm que acontecer devagar para que a gente possa sentir o quanto a gente lutou, né? Mas estão acontecendo, né? Hoje a gente já pode casar. E fora as outras questões que estão acontecendo. Mas em conjunto a todas essas questões que a gente está conquistando, cada vez mais os números de homicídios têm aumentado. E aí, infelizmente, os direitos humanos não estão dando conta, né, de combater todas essas questões. O que me chama atenção no seu depoimento, né, no seu testemunho, é que quanto mais você se aproxima de quem você é, mais oprimido, mais opressões você sofre, né? Isso é muito forte. As pessoas entenderem que quanto mais a mulher trans, o homem trans, principalmente se forem negros, se aproxima do que eles são, do que eles se identificam, do que eles entendem por ancestralidade, por intelectualidade, por afeto. Quanto mais próximo disso, mais opressão, mais vulnerabilidade, mais ataque dessa sociedade que não consegue, porque eu acho que não é uma questão nem de respeito, não é nem de aceitar, que é o que você disse, né? Você não tem que aceitar. Eu vi uma fala
da Dominique Jackson, que ela falava exatamente isso que você disse, que é, eu não te dou o direito de me tolerar. Eu não te dou, eu tiro o seu direito de me tolerar, de me aceitar. Eu vou exigir respeito. E é isso. Vocês, a gente paga imposto a um cidadão como qualquer outro. Se cometer um crime, vai ser preso, né? Até em condições muito mais questionáveis do que qualquer pessoa que esteja fora desse estereótipo de opressão. Você tem deveres, você vai cumpri-los. No entanto, quando você quer simplesmente ser respeitado e ser tratado como ser humano, você tem que convencer as pessoas disso, né? Não faz sentido. Não faz sentido, não é justo. E é o que a sua opção por sempre dialogar é de uma resiliência, Letícia, que não tem tamanho. Porque é muito difícil a gente ter que convencer as pessoas que a gente quer existir e ter que manter a classe para isso, né? É uma coisa que eu percebo assim na minha trajetória de militância é que quanto mais eu me dispus a falar sobre isso, mais incômodo eu causei às pessoas que sempre estiveram na minha vida, sabe? A partir do momento que eu deixei de ser a amiga negra que ri das piadinhas, que faz vista grossa e finge que não entendeu o comentário racista, nesse momento, automaticamente, para muitas pessoas, eu me tornei a preta agressiva, a preta radical. Porque quando a gente fala, o incômodo ele é imediato, automaticamente você não está no seu lugar. Como assim você está falando? Como assim você está exercendo a sua voz? Né? Eu acredito que para você isso tenha sido ainda mais intensificado. Porque a gente está falando de opressões que se acumulam no que a gente é, né? Sim, sim. E te digo mais, eu, assim, posso agradecer, né, a minha família por, não por me aceitar, mas por me respeitar e o principal de tudo, por me amar como eu sou, né? Uhum. Mas e as outras famílias que não aceitam? E que eu acho que é a pior das violências a um LGBT é Eu quando a família abandono. não aceita, né? E para além disso, é quando isso acontece na vida de um LGBT que a família não aceitou, ele é negro e é morador de favela. Aí que a coisa ainda fica pior. Sabe? Porque ele não tem para onde ir, ele sai do espaço escolar, ele sai do seio familiar, parte para a prostituição. Da prostituição, ele se vê obrigado a ficar no meio da criminalidade, porque ele vai ser aceito. Uhum. Daí, ele se torna mais um dado estatístico. Ou ela se torna mais um dado estatístico. E ainda tem que conviver com os discursos do você escolheu essa vida, Sim, né? sim, sim. Você preferiu a vida de crime. É uma sociedade que te tira as oportunidades e te culpa por isso também, né? Você é culpado a todo momento. Você é culpado a partir do momento que você decide existir. Em relação a esses abandonos familiares, existem projetos de acolhimento, casas de acolhimento? Como é que você tem um conhecimento desse panorama, assim, Então, aqui no Brasil, no Claros, caso? aqui em Montes Claros nós não temos, né, nenhum abrigo, nós não temos movimentos, né, porque eu assumi a Aliança LGBT mais recentemente, mas a gente já tinha alguns movimentos, né, e pelo que eu Sim. compreendi do papel desses movimentos, é que eles realizavam conversas através de psicólogos com os familiares para tentar reverter um pouco essa situação e estreitar os laços daquele LGBT com a família, no sentido de que ele retornasse para o seu lar, né? Uhum. Mas
como eu trabalhei na prefeitura e trabalhei no CREAS, eu tive muito acesso, que é outra questão que é muito importante ser destacada, de um grande número de jovens em situação de rua justamente por ser LGBT. Sabe? Então, assim, ele não se vê, é, ele não acredita que naquele momento ele possa ter a oportunidade de retornar ao seu lar. Os Uhum. familiares são os primeiros, né? Quando eu falo familiares, eu falo o grau de parentes, como tio, tia, avó. Esses são os primeiros a não aceitar. Uma vez que mãe e pai não aceitou, logicamente que eles não vão procurar tio, avó e quem quer que seja. Sim. Então eles vão Uhum. procurar aonde? Eles vão procurar, né, um acolhimento na rua. E eu já vi depoimentos de homossexuais que, inclusive, hoje se sentem felizes em estar na rua, porque lá eles tiveram algo que eles não tinham dentro dos seus lares, que era espaço de escuta. Então, isso acaba modificando e muito, né, a forma de pensar em continuar naquele lar, na qual aquela pessoa é algo que não é de Deus, é algo Uhum. que deve estar doente, é algo que precisa passar por um psicólogo, é algo que precisa ser internado, para um espaço onde ali a diversidade já está colocada, onde ali todo mundo vive a mesma situação. É um Nesse espaço em que sentido, você consegue se reconhecer, talvez, né? justamente. E ressignificar a sua vida. Sim. Dentro da luta que a gente, né, coloca como a luta antirracista e a luta contra a LGBTfobia, como é que você vê? Porque assim, a luta da pessoa negra pelo antirracismo é de sobrevivência, assim como a luta do LGBTI contra a LGBTfobia também é por sobrevivência. Mas como é que você vê o papel do branco dentro da luta antirracista, do heteronormativo e do cisgênero na luta contra a LGBTfobia? Eu penso em duas questões, né? A primeira questão em relação à questão do branco com o negro, a gente já vem da educação dizendo que o nosso país é um país miscigenado. Então, hum, por que não, né? Somar? Uhum. Por que não estar com a gente? Né? Por que não gritar vidas negras importam, mesmo sendo branco? Né? Até mesmo porque a história ela já traduz isso. Né? O que corre nas minhas veias é o que corre na sua, é o que corre na tua. E isso não é diferente, né? E em relação à participação do hétero, né, do cisgênero nessa questão LGBT, eu não vejo também como algo que possa nos prejudicar ou deixar somar na nossa luta, simplesmente pelo fato dele não se identificar enquanto um homossexual, ou enquanto uma lésbica, ou enquanto um travesti ou uma transexual, né? Se ele quer somar na luta, por que não? E é até importante isso, né? E é o que deveria acontecer. Até mesmo porque eu sempre bato nessa tecla. Nós não estamos pedindo para ser aceitos, a gente só está pedindo respeito. E eu acho que essa luta em conjunto, em respeito em ambas as situações, tanto na questão do movimento negro quanto da questão do movimento LGBT, ela sempre será bem-vinda. A Sandra Fialho comentou aqui que o sistema ele precisa urgentemente aceitar a vivência do outro. Ela colocou o sistema com C e S. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir dentro desses movimentos de luta é como se a gente tivesse uma pauta que fosse só nossa, né? Eu, no movimento negro, eu estou lutando por direitos somente de pessoas negras. É só dos negros, é só os negros que me importam. Ou então, dentro de um movimento feminista,
você fomentar a ideia de que as mulheres odeiam todos os homens, vamos matá-los, né? E dentro do movimento LGBTI também, esse discurso como se vocês só quisessem direitos para si, mas não, a gente tem que entender que esse egoísmo de explorar o corpo do outro como forma de trabalho ou sexualmente, não é nosso, né? Nós sempre fomos os explorados. E eu vi uma fala ontem na live de ontem, na sua live de ontem, maravilhosa, que falava justamente disso, de como que essa ideia de querer só para mim é uma ideia do branco, é uma ideia do homem cisgênero, hétero. Essa ideia do egoísmo e de querer para si não é nossa. Não escravizamos ninguém, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fala, porque eu achei maravilhosa a discussão de vocês dois ontem. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar na questão do espaço de fala, né? Uhum, Não tem como você falar da minha luta enquanto mulher trans, uhum, né? Não tem como. Mas eu também não posso deixar de atribuir a você e de querer que você tenha esse direito de estar somando junto comigo a minha luta, claro. né? Porque uma coisa é você vivenciar o que eu estou vivenciando. Outra coisa é você saber da luta que eu passo diariamente, né? Uhum, Eu tenho propriedade para falar da luta de uma mulher trans. Eu não tenho propriedade para falar, por exemplo, de um processo de uma gestação na qual você consegue ou não, enquanto mulher trans, uhum, né? Eu não posso dar o direito de um hétero falar o que um homossexual passa, porque ele não sabe o que nós passamos, claro. né? Mas nós também não podemos tirar dele o direito de querer conhecer as nossas vivências e as nossas histórias para que ele possa somar conosco essa caminhada Uhum, árdua de luta, né? Então é justamente nesse sentido de não pegar só para a gente aquilo que é só da gente. Não tem como hoje eu falar de Letícia, mulher trans, e esquecer de Letícia, a mulher negra. Não tem como. uhum, Não tem como eu falar de Letícia, mulher trans negra, sem falar da mulher que vive na periferia. Eu não posso desassociar. Mas eu também não posso dar ao direito de, por exemplo, sair falas de uma pessoa que vive em um espaço burguês, uma uhum, mulher branca, cis, vir falar da minha trajetória de vida sem me conhecer, ou sem ao menos conhecer a trajetória de vida de uma mulher trans negra de periferia. uhum, Então foi justamente esse o nosso diálogo, nesse sentido. Mas, uhum. e a comunidade LGBT, ela tem se policiado muito nesse sentido, sabe? Porque a gente não pode pautar somente a nossa luta do direito LGBTQI+, né? Não. Existem outras categorias que estão dentro desse espaço e que precisam ser pautadas e que precisam de fala também. Com certeza. Eu acho que, e a questão, você falar do lugar de fala é muito importante porque as pessoas elas sempre entendem o lugar de fala como uma ideia de que você não pode falar, né? Não, você não pode falar por mim, mas você pode falar, né? Sim, sim. Letícia, nossa live voou, faltam 8 minutos. Nossa, não tem noção do quanto que eu tô honrada com a sua fala, de poder te ouvir, de poder aprender com você nessa noite. É só gratidão por tudo que Eu você agradeço. trouxe de vivência, de conhecimento, da sua história pra gente hoje. Como a gente só tem 7 minutos, está acabando, eu queria que você falasse um pouquinho da Aliança Nacional LGBTI, a qual você coordena, e já te agradeço desde então, e que você finalize também com a sua fala final. Então, a aliança, né? A Aliança Nacional LGBTQI+, ela é apartidária, né? Ela Uhum, vem com o intuito justamente de garantir, né, a busca da garantia dos direitos, né, da comunidade LGBT como um todo, né, e do combate a todas as
as LGBTfobias, né? Sempre a gente está realizando movimentos justamente para essa garantia e justamente para que essas pessoas elas possam ter a visibilidade, porque na verdade a nossa comunidade há um bom tempo atrás ela era invisível, principalmente as transexuais, né? Então a gente vem para dar essa visibilidade, a gente vem para buscar, né, esses direitos, buscar a busca dessa cidadania plena em todos os sentidos, para que essas pessoas tenham a dignidade de sair nas ruas com a coragem que qualquer outra pessoa tem, né? Então é com esse intuito que a gente realiza os nossos trabalhos. Quem quiser, né, e ter a oportunidade, pode olhar no Instagram, Aliança Nacional LGBTQ+, né? É um trabalho muito bacana e é um trabalho que não pauta somente as nossas conquistas enquanto LGBTs. A gente está junto com mulheres, a gente está junto com o povo indígena, a gente está junto com o povo negro, né? E a luta continua. E como fala final, quero te agradecer imensamente, sabe? Dizer que o aprendizado, ele é de via de mão dupla, né? Tanto eu aprendi com você, tanto você deve ter aprendido comigo. E quero dizer que vidas negras importam, vidas LGBTs importam, né? E que a gente se ame. Toda forma de amor, ela é importante, né? Eu acho que falta isso nas pessoas. É amar. Amar e amar de verdade, por que não? Né? Por que não amar no sentido de valorizar a mulher negra, da mesma forma que LGBT, da mesma forma que valoriza um hétero? Gente, são pessoas, e são pessoas que estão presentes no nosso cotidiano, indiferente de qualquer coisa, né? Por mais que muitas famílias às vezes não queiram ter, né, em seus seios familiares um LGBT, por que não respeitar e amar, né? Então, toda forma de amar é possível. Então vamos encerrar com isso, né? Toda forma de amar é possível. Mais amor para esse mundo, é de amor que a gente precisa e de respeito ao próximo. E é isso. Obrigado por essa fala cheia de amor e por essa presença que foi uma potência para minha live, viu? Muito obrigada Ai, mesmo. obrigada, meu bem. Gratidão e axé, viu? E axé, gente. Gente, boa noite. Muito obrigada pela atenção de vocês. E essa foi Letícia Imperatriz. Beijo. Obrigada, meu bem.